Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar do anime das 100 namoradas, a finalização do arco do Kiss Biohazard, como parece no anime, e, bom, teve também aquele finalzinho, foi muito fofo, esse meio todo foi muito legal também, no episódio anterior, que foi a referência, e esse aqui, o fechamento, foi muito legal também. E eu tenho que dizer que eu acho que esse foi o episódio menos inspirado, por assim dizendo. Eu particularmente achei que foi menos inspirado que os episódios anteriores. Eu vou deixar claro o que foi que eu quis dizer com isso no decorrer do vídeo. Então, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora pro vídeo. O episódio dá meio que um recap do que foi que aconteceu no episódio anterior, do protagonista encontrando a Kusuri e tudo que aconteceu com ela, inclusive o final com aquela droga do beijo também. E agora partiu resolver isso antes que elas fiquem assim permanentemente. A personalidade vai desaparecer. E bom, eles vão correndo lá, ele tranca a porta do terraço e vão correndo pro laboratório de química para resolver isso. A Kusuri pode resolver tudo com a droga de neutralização. Aí as zumbis, Nano, Karane, Hakari e Shizuka, eu preciso dizer, a Shizuka como zumbi é muito fofinha. E de outra coisa, a Nano, como ela sabe que a Shizuka não é tão rápida assim, ela pega ela no braço e corre. É muito fofinha essa cena. Foi um detalhe bem legal que teve em comparação ao mangá. Mas bom, eles continuam correndo, o Rentaro fala que elas são bem rápidas e a Kusuri tem uma ideia de atrasar elas, o que é uma ideia boa, mas o como ela vai fazer isso é que é a parte mais engraçada. Ela pega um frasquinho que tem uma droga que é basicamente um ácido, basicamente. E se ela fosse jogar nelas, as roupas iam derreter e ia doer pra caramba. Pra mim isso é um ácido, gente. E bom, o protagonista diz que isso não vai ser possível, ele não vai querer usar. Aí ele corre e aí vai pro laboratório. E outra coisa que eu queria comentar é a parte da inspiração. Vocês notaram que o diretor, ele tá melhorando várias cenas de comédia, cenas zete no geral também. Como um todo, o anime tá sendo bem melhorado em comparação ao mangá. O episódio anterior, que teve aquela cena, vamos dizer, da Hakari, quem assistiu sabe do que eu tô falando, sobre ela ter a impressão do que a droga da Uzuri ia fazer com ela, para ela seduzir o protagonista, mas na verdade a coisa foi muito mais bizarra, tanto nos devaneios dela, quanto na realização. A coisa foi bem ampliada, foi bem bufada, para ser mais exato. E como dizem que esse tipo de coisa, o eti saiu do controle. As coisas saíram do controle. E também teve aquela cena do episódio 2 com a vice-diretora atacando um coitado que tava correndo. O diretor bufou bastante essa cena. Esse episódio como um todo eu achei o menos inspirado nesse quesito. É isso que eu queria dizer. Espero que tenha ficado claro pra vocês, mas apesar disso o episódio foi muito bem animado e tudo mais. Eu não tenho tanto do que reclamar. E bom, falando da capeta, da vice-diretora, ela aparece e ela vai pegar o protagonista, a Kusuri se assusta e joga o ácido nela. E o mais engraçado é que ela só foi afetada na base. A base da maquiagem dela foi derretendo e ela levou 3 horas para aprontar isso. E ela diz que a verdadeira forma dela vai ser mostrada para os humanos. E que forma verdadeira é essa, hein, mulher? É a de um monstro, é de um alienígena, por acaso, que a gente não pode ver? Se bem que eu não duvidaria nada se fosse um demônio disfarçado de humano ou um alienígena, não vou brincar não. A Kusuri é a que fica pasma, porque as drogas dela foram barradas por uma mera base de maquiagem. Mas bom, menina, ela levou 3 horas pra fazer, então acho justo aguentar, mas deveria ter derretido tudo. Eu sei que eu tô meio besta, mas é assim mesmo que eu pensei durante o episódio, quando eu tava assistindo. E bom, ela sai encapetada, escalando pelas paredes, vindo se arrumar de novo. E aí o coitado, que foi pego 2 vezes por essa vice-diretora, aparece lá e
Pelo menos dessa vez ele não foi pego. Se fosse uma terceira, ele já poderia pedir música no Fantástico, que seria a marcha fúnebre da morte dele. Mas bom, voltando pro protagonista e pras meninas. Uma coisa curiosa é que, apesar de elas serem transformadas em zumbis, a Nano ainda continua sendo extremamente inteligente. Então, a ideia é elas pegarem eles em um movimento pinça. Elas vão cercar eles nas laterais enquanto tem alguém perseguindo eles pelas costas. No mangá, isso é o que o protagonista tá traduzindo das falinhas dela, porque ela só fala um beijo. como estão transformadas. Mas bom, elas tentam fazer esse plano, aí o protagonista resolve se separar da Kusuri pra ele ganhar tempo pra ela ir pro laboratório, e quem tá atrás dele é a Shizuka. E ele sabe que ela não é rápida. O problema é ela deu uma topada e caiu de cara no chão. O protagonista foi até lá, levou ela pra enfermaria. Essa cena foi ampliada, dele correndo pelas escadas, não tem no mangá. E bom, ele pega ela, põe um curativo, aí ela fala beijo. E aí ele se esqueceu. Aí ela pega ele e fica beijando ele por quase 2 minutos de episódio. E eu acho que foi aí que o diretor se inspirou um pouquinho mais, porque tem uns ângulos que ficaram meio estranhos que eu prefiro não comentar. Mas bom, o cabelo dela ficou bem mais detalhado. Mas bom, o protagonista, ele escapa dela, já que ela não é tão fortinha assim, ela é pequenininha e fofa. Aí prende ela em um cabide, literalmente. Ele pega um cabide que tava lá, ele prende as roupinhas dela lá e ela fica lá, pendurada, tentando correr atrás dele, mas não dá. Meu Deus, a Shizuka pendurada lá, ela é muito fofinha, ela é um doce. Meu Deus do céu, tudo que acontece com ela é fofo, bem dizendo. Mas bom, o protagonista é perseguido pela Hakari e pela Karane, então a Hakari tem a ideia de ser arremessada até o protagonista. E no mangá ele batiza ela de Karane Catapulta e Canhão Hakari. Aí o protagonista é pego pelas duas, e aí elas começam a beijar eles e no meio disso elas começam a discutir, meio que possivelmente por código Morse. Porque elas estão lá falando beijo, beijo o tempo todo. Aí a ideia do protagonista é pegar as duas e fazer elas se beijarem. E ele faz. E aí... E por mais bizarro que pareça, elas gostaram. Elas ficam lá se beijando e dá tempo do protagonista escapar. Parece que o harém não vai ser só ele com elas não, vai ser elas com elas também. Será? Não faço a menor ideia. Isso vai repercutir mais pra frente. Eu não quero mais falar nada. Eu não tenho mais palavras pra esse anime. Mas bom, a única que falta é a Nano. E ela tá no laboratório de química, infelizmente. A Kusuri, ela se escondeu. E ele acha ela rapidamente. Ela tá no armário onde ele foi se esconder. Tem uma conversinha com ela, dela fazendo meio que o drama, porque ela tinha mais membros no clube de química, mas acabou que a paixão dela por drogas acabou separando ela do grupo, e o pessoal foi se dissipando e não voltou mais pro clube. E ela até falou que ia parar, mas não vai parar, obviamente. Mas bom, ela tinha uma droga de neutralização no bolso, e aí ela toma ao invés de pegar esse teco e dar pra Nano beber, sua idiota. E ela nem se tocou nisso, o protagonista pensou mais do que ela. Mas bom, ele improvisa, ela cresce, já que a Nano não conhece essa forma adulta dela, ela resolve pegar uma corda e amarrar ela. E dá errado, ela se entrega no meio da coisa toda. Mas bom, e o protagonista resolve escapar pra ver se o efeito da coisa passa, e aí ela consegue escapar e dá certo. Só que tem uma referência ao Iluminado nessa parte. Eu não sei se alguém conhece esse filme, é bem antigo, é de 1981, pelo que eu ouvi falar. Mas bom, é que quando a Nano vai abrir a porta onde o protagonista está se escondendo, ela arranca a tranca e aí ela bota a cara na rachadura e ela fica falando beijo, beijo. Já no filme
o protagonista fala, olha eu aqui. E eu acho que isso foi uma bela referência. Eu gostei dessa referência. Mas bom, ela pega ele e ela dá um beijo nele, parece até que acabou, vai até subir nos créditos no meio dessa coisa toda. Mas não, a Kuzuri chega lá, faz a Nano beber a droga de neutralização. E a Kuzuri, idiota, apesar de ser esperta, ela não percebeu que ela estava encolhendo. E aí correu pro laboratório de química, não percebeu como tinha escapado. Ah, eu não sei se essa menina é estúpida ou é esperta. Eu acho que ela é os dois. Ela, como é que o Chris de Todo Mundo Odeia o Chris falou? Ela é uma gênia retardado. 98% retardada, 2% gênio. Mas bom, depois disso tudo, ela neutraliza os efeitos das outras meninas. E a Hakari e a Karane, elas se fazem de desentendidas pelo que aconteceu entre elas, porque elas estavam se beijando e o protagonista e a Kuzuri tentou separar elas, mas elas não queriam se separar. Elas gostaram muito dessa ideia. Eu não tenho comentários pra isso. Mas bom, continua o episódio e aí ela vai se desculpando por tudo que aconteceu, mas o protagonista aceita ela, ele quer ficar com ela, com tudo, com os defeitos dela ou não. Mas bom, teve o final e aí ela se desculpa, mas ainda assim, ela dá um beijo nele dizendo que ama ele muito. E acabou o episódio assim, com congratulations na coisa toda. E acabou o episódio, gente. E o meu parecer final. Continuo achando esse anime mega divertido. Eu continuo achando ele mega engraçado. Eu só achei que esse episódio foi o menos inspirado, como eu falei. Mas ainda assim, ele foi muito bem divertido. Ele foi muito divertido, eu gostei. Mas, bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.